E se a maior prova de riqueza não fosse o que você guarda, mas o que você é capaz de doar? Parece radical, né? Especialmente num mundo que vive nos dizendo para acumular, construir muros e achar que segurança é um número alto na conta bancária. Mas, e se essa segurança for uma grande ilusão? Neste vídeo, a gente vai desmontar a ideia de que dinheiro foi feito para ficar em cofres. Vamos descobrir a visão cristã que transforma o dinheiro na ferramenta mais poderosa para servir a Deus e mudar o mundo. Se prepare, porque a nossa conversa de hoje pode mudar para sempre o jeito que você enxerga cada centavo que passa pela sua mão. Vamos ser sinceros. A pergunta que move a nossa cultura é: como eu posso ter mais? Desde criança, a gente é treinado na lógica de juntar. A gente ganha um cofrinho para aprender a poupar. É aplaudido quando arruma um emprego que paga mais, quando compra um carro melhor, uma casa maior. A sociedade nos diz que o sucesso tem uma cara, a da abundância. E a gente acredita. Qual a consequência? Uma vida de ansiedade. Você tem controlado suas finanças ou são elas que controlam você? Muitos de nós vivemos sob a tirania do dinheiro. A alegria de ganhar logo vira medo de perder. O rico tem dois grandes problemas. O primeiro é um desejo que não acaba de ganhar mais e o segundo é um medo constante de perder tudo. A gente vive para proteger o que acumulou e esse peso esmaga. A vida não consiste na abundância do que se possui, mas a gente age como se consistisse. Essa mentalidade cria uma fortaleza em volta do nosso coração. O dinheiro, que devia ser servo, vira nosso senhor. E um senhor bem cruel, que nos isola dos outros. A lógica do cofre é a lógica do eu. Minha segurança, meu conforto, meu futuro. O problema é que, ao construir muros para nos proteger, a gente acaba preso dentro deles. Vemos a pobreza lá fora e, em vez de compaixão, sentimos medo. Medo que aquela realidade, de algum jeito, chegue até nós. Essa visão de mundo nos vende uma mentira perigosa, a de que somos donos absolutos do que temos. E essa mentira nos leva a uma vida de insatisfação sem fim, porque o poço do desejo material não tem fundo. Mas a perspectiva cristã vira essa lógica de cabeça para baixo. Muita gente quer saber o que a Bíblia fala sobre dinheiro, esperando uma fórmula mágica ou uma condenação total. Mas a resposta é muito mais profunda e libertadora. Tudo começa com um princípio fundamental. Deus é o dono de tudo. Nós somos apenas administradores. A terra, o ouro, a prata, os talentos que geram riqueza, tudo pertence a Ele. Nós não somos donos, somos gerentes. E só essa mudança de chave já altera o jogo inteiro. O dinheiro em si não é mau. O problema é o amor ao dinheiro, que a Bíblia chama de raiz de todos os males. Amar o dinheiro é idolatria. É colocar nossa confiança, nossa segurança e nossa identidade numa coisa criada, em vez de no Criador. O dinheiro mexe com as nossas emoções porque ele é um termômetro do nosso coração. Onde o seu dinheiro está, é lá que está sua confiança. Você confia nos seus investimentos ou no Deus que provê? Você busca segurança na sua poupança ou no Pai que cuida de você? A Bíblia é clara sobre o perigo de um coração apegado às riquezas. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A crítica de Jesus não era ter bens, mas a falta de liberdade do rico que o impede de partilhar. O apego nos cega. A fascinação pelas riquezas sufoca a palavra de Deus em nós e não nos deixa dar frutos. Essa perspectiva invertida mostra a real causa da nossa ansiedade. Quando nos declaramos donos, a gente assume um peso que nunca fomos feitos para carregar. O peso de garantir nosso próprio futuro, de nos proteger de tudo, de sermos nosso próprio Deus. Mas quando entendemos que somos só administradores, uma paz profunda começa a brotar. A pergunta muda de como posso ter mais para Senhor. Como o Senhor quer que eu use o que me confiou. E é aí que a gente descobre o verdadeiro propósito da riqueza. Se a riqueza não foi feita para ficar parada em cofres, para que ela serve? A visão cristã tem uma imagem poderosa. A riqueza é como água. Água parada, numa represa sem saída, fica suja, cria lodo, adoece. Mas a água que flui por um rio gera vida por onde passa. Irriga os campos, mata a sede, move moinhos. O verdadeiro destino da riqueza não é acumular, mas circular. Ela foi feita para fluir através de nós e ser um instrumento do amor de Deus no mundo. É aqui que entra a caridade. E a gente precisa resgatar o sentido real dessa palavra. Caridade não é só dar uma esmola, a sobra do que não nos faz falta. A palavra charitas vem do grego ágape,
que significa um amor que se doa, sem interesse, sacrificial. Caridade é o amor de Deus em ação. É a justiça de Deus acontecendo através das nossas mãos. A doutrina social da Igreja fala de um princípio radical: o destino universal dos bens. Esse princípio diz que Deus destinou a terra e seus recursos para o bem de todas as pessoas. Isso significa que a propriedade privada tem uma hipoteca social. Santo Ambrósio, um pai da Igreja do século IV, disse algo chocante: não é dos teus bens que tu dás aos pobres, é uma pequenina parcela do que lhes pertence que tu lhes restituis, porque é um bem comum dado para uso de todos que tu usurpas só para ti. Dar não é só um ato de bondade, é um ato de justiça. Isso nos leva à matemática de Deus, que desafia toda a nossa lógica. No reino de Deus a gente não prospera guardando, mas dando. A generosidade não é uma obrigação triste, mas um ato de adoração que mostra a gratidão e aprofunda a nossa fé. Deus ama quem dá com alegria. O apóstolo Paulo fala do mistério do pobre e o ministério do rico. O rico tem o serviço de ajudar o pobre, para que ele não passe necessidade. E o pobre, ao receber, agradece a Deus pela vida do rico. Isso cria uma troca de bênçãos. O dinheiro, então, vira um conector de vidas, um canal da graça de Deus que enriquece tanto quem dá quanto quem recebe. Tudo isso é lindo, você pode pensar. Mas como eu vivo isso no dia a dia? A transformação começa com passos bem concretos. Primeiro, o mais importante: mude a mentalidade. Comece a ver cada recurso que você tem, seu tempo, seus talentos, seu dinheiro, não como algo seu, mas como uma oportunidade, uma chance de abençoar, de servir, de fazer a diferença. Ore e peça a Deus para abrir seus olhos para as necessidades ao seu redor. Não precisa ser um gesto grandioso. Comece pequeno. Pague um café para alguém, ajude com as compras de mercado de uma família, doe para uma causa que você acredita. O tamanho do gesto importa menos que a intenção do coração. O segundo passo é trazer essa mentalidade para o seu planejamento financeiro. Generosidade não pode ser o que sobra no fim do mês. Se sobrar, isso não é liderar suas finanças. É ser levado por elas. Liderar é decidir o destino do seu dinheiro. A generosidade precisa ser uma despesa fixa no seu orçamento, como o aluguel. É o princípio de dar a Deus o primeiro e o melhor, não os restos. Fazendo isso, você declara na prática que sua confiança não está no dinheiro, mas em Deus. E o terceiro passo é buscar a justiça, e não só ajuda pontual. Caridade de verdade vai além de dar uma cesta básica. Ela se pergunta: por que essa pessoa precisa da cesta básica? A verdadeira caridade busca transformar as estruturas de injustiça que criam a pobreza. Isso significa que, além de dar o peixe, precisamos apoiar quem ensina a pescar. Projetos de educação, de capacitação profissional, de recuperação de dependentes químicos. Iniciativas que devolvem a dignidade e a autonomia. Uma caridade autêntica quer eliminar as causas dos problemas, para que as pessoas possam se libertar da dependência. Imagina a história de uma comunidade transformada porque um grupo de pessoas usou seus recursos não para fazer casas maiores para si, mas para reformar uma escola. Imagine o impacto de empresários que usam parte dos lucros para criar um fundo de microcrédito para pequenos empreendedores da cidade. Isso é a riqueza cumprindo seu destino: gerar vida, restaurar a dignidade e manifestar o reino de Deus aqui e agora. Hoje, a gente desmontou a ideia de que a riqueza serve para ser guardada em cofres. Descobrimos que, na visão cristã, ela é uma ferramenta, uma corrente de água viva feita para fluir através de nós e abençoar o mundo. O verdadeiro destino da riqueza é a caridade, o amor de Deus em ação, que busca não só aliviar o sofrimento, mas promover justiça e dignidade para todos. A maior alegria não está em acumular, mas em se tornar um canal por onde as bênçãos de Deus alcançam os outros. Se essa mensagem te tocou e te desafiou, faça duas coisas. Primeiro, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar essa ideia libertadora sobre o dinheiro. Segundo, se você quer continuar crescendo e se aprofundando, se inscreva no canal e ative as notificações. Juntos, podemos aprender a ser bons administradores. E aqui vai o meu desafio para você. Nesta semana, encontre uma chance de usar seus recursos para abençoar alguém. Não precisa ser algo grande. Pode ser comprar um lanche para alguém na rua, doar aquele casaco que você não usa mais, ou dedicar seu tempo para ouvir quem está sozinho. Apenas faça um gesto, não importa o tamanho, e observe o que ele faz não só na vida de quem recebe, mas principalmente no seu próprio coração.
porque a maior riqueza que podemos ter é a alegria de dar. Lembrem-se sempre: a riqueza é o meio, a santidade é o fim.